O sertão baiano, com sua vasta extensão e paisagens áridas, é um lugar que esconde muitos mistérios, com histórias que permeiam a vida das pessoas e dos fenômenos naturais que acontecem em sua imensidão. Entre essas histórias, uma se destaca, e tem sido fonte de curiosidade por muitos anos: as luzes da Caatinga, um fenômeno real e inexplicável que ocorre na região de Paulo Afonso. As lendas que cercam essas luzes são tão antigas quanto o próprio sertão, e muitas são as explicações que tentam desvendar esse enigma. As luzes da Caatinga são vistas com frequência em áreas remotas do sertão baiano, especialmente em torno de Paulo Afonso, no norte da Bahia, uma região conhecida por sua vegetação seca, os rios que cortam a terra e suas colinas que se perdem no horizonte. Quando o sol se põe e a noite se instala, fenômenos luminosos começam a surgir no horizonte distante. São luzes que aparecem no escuro flutuando e se movendo pela Caatinga. Elas não têm uma origem visível, mas são perceptíveis a olho nu. Essas luzes podem variar em tamanho, intensidade e cores, criando um espetáculo que, para muitos, é ao mesmo tempo fascinante e inquietante. O primeiro registro dessas luzes remonta a décadas atrás, quando moradores locais começaram a falar sobre os brilhos misteriosos que surgiam no meio da vegetação seca. No começo, as pessoas acreditavam que as luzes eram fruto de algum tipo de fenômeno sobrenatural. Para muitos, as luzes eram associadas a fantasmas, espíritos de antigos moradores, ou até mesmo entidades místicas do sertão. O medo e a superstição se espalhavam, com histórias sendo contadas à noite, em torno da fogueira, sobre essas luzes que pareciam dançar no horizonte, desafiando a lógica e a razão. Porém, à medida que mais pessoas passaram a observar o fenômeno, começaram a surgir tentativas de explicações científicas. Em uma tentativa de entender o que estava acontecendo, alguns estudiosos sugeriram que as luzes da Caatinga poderiam ser um tipo de fenômeno natural, conhecido como fótons de alta energia. Esse fenômeno ocorre quando gases e materiais inflamáveis como o metano reagem de forma a emitir luz. O metano, que pode ser liberado por decomposição orgânica, é um gás que pode se acumular em locais do sertão, especialmente em áreas de vegetação densa e de difícil acesso, o que explicaria o aparecimento das luzes em locais afastados, onde a presença de pessoas é rara. Outra teoria, mais relacionada ao campo da meteorologia, propõe que as luzes poderiam ser causadas pela ionização do ar. Quando o ar quente do sertão se encontra com o ar frio das noites, a ionização pode criar faíscas que geram pequenas luzes, chamadas de relâmpagos globulares. Esses fenômenos raramente vistos poderiam ser confundidos com as misteriosas luzes que surgem no sertão. Mas, ao contrário dos relâmpagos convencionais, essas luzes não têm uma origem tão clara nem uma explicação imediata. A falta de uma explicação definitiva para o fenômeno só alimenta mais mistério. E a ideia de que as luzes da Caatinga estão ligadas a algo místico persiste nas conversas dos sertanejos. Para muitos, as luzes são mais do que simples fenômenos naturais. Elas são uma representação do próprio sertão, com sua natureza indomável e suas riquezas ocultas. O sertão, com sua imensidão e isolamento, é um lugar onde o real e o sobrenatural se misturam. As pessoas que vivem nas pequenas vilas e cidades ao redor de Paulo Afonso sabem que o sertão tem suas regras próprias, e que muitos mistérios nunca serão completamente desvendados. O aspecto visual do fenômeno é, sem dúvida, o que mais chama a atenção. As luzes não são apenas uma ilusão de ótica. Elas são observadas por muitas pessoas e descritas de maneira semelhante, com cores variadas desde um brilho suave e azul até uma luz intensa e vermelha, que parece flutuar no horizonte, ora se afastando, ora se aproximando. Algumas vezes as luzes parecem formar padrões, movendo-se de maneira sincronizada, como se estivessem sendo guiadas por uma força invisível. Para os moradores locais, esse movimento das luzes é uma das características que mais impressiona, tornando o fenômeno ainda mais misterioso. Em algumas histórias, as luzes são associadas à presença de entidades do além, como almas de antigos sertanejos, ou espíritos que buscam se comunicar com os vivos. Muitas lendas afirmam que, ao se aproximar dessas luzes, as pessoas podem ouvir sons estranhos, como sussurros, ou até mesmo vozes que chamam os nomes dos que se aventuram nas trilhas da Caatinga. Essas histórias alimentam o imaginário popular e tornam o fenômeno ainda mais fascinante e assustador. Os mais velhos, em particular, dizem que é melhor não se aproximar muito das luzes, pois podem trazer desventura, ou até mesmo a morte, como se a Caatinga tivesse seu próprio sistema de justiça. No entanto, há quem defenda que o fenômeno tem uma explicação mais simples. Especialistas em fenômenos naturais acreditam que a vegetação e as condições climáticas da Caatinga podem criar um ambiente propício para a formação de determinados tipos de gases
e fenômenos atmosféricos que, juntos, geram a iluminação visível. A Caatinga, com sua vegetação peculiar, suas vastas áreas de terra seca e suas variações de temperatura, é uma região com características climáticas muito especiais. Isso pode favorecer a produção de gases como o metano, que, quando liberados, podem criar uma luz fosforescente. Além disso, o sertão baiano é uma região com uma enorme diversidade de fauna e flora, e muitas das plantas e animais presentes ali ainda são pouco estudados. Alguns estudiosos acreditam que as luzes poderiam ter alguma ligação com a bioluminescência, um fenômeno natural em que organismos vivos emitem luz. Embora a bioluminescência seja mais comumente associada a organismos marinhos ou insetos, o sertão, com suas particularidades, pode ter criado as condições ideais para que organismos terrestres também apresentem esse fenômeno. A observação das luzes da Caatinga também gerou várias expedições científicas, mas nenhuma delas conseguiu obter uma explicação clara ou conclusiva. O fato de as luzes aparecerem apenas em determinadas condições climáticas e em locais de difícil acesso torna o estudo do fenômeno ainda mais desafiador. Por isso, o mistério persiste, e as luzes continuam a ser um enigma para cientistas e estudiosos, assim como para as pessoas que convivem com elas há gerações. Embora as explicações científicas, como as teorias sobre o metano ou a ionização do ar, sejam interessantes, elas não são suficientes para apagar a aura de mistério que envolve as luzes da Caatinga. Para muitos, elas são algo mais do que simples fenômenos naturais. Elas são parte da magia do sertão, um reflexo da resistência e da resiliência desse lugar tão único. O sertão é um lugar onde a natureza é implacável, e onde as pessoas, em sua luta diária pela sobrevivência, encontram forças para enfrentar as adversidades. As luzes da Caatinga representam, assim, mais do que um fenômeno visual. Elas são um símbolo do sertão, da luta, do desconhecido e da beleza que existe na adversidade. Elas nos lembram que, por mais que tentemos entender o mundo à nossa volta, há sempre algo que escapa ao nosso entendimento. Algo que nos desafia a olhar para o que está além da nossa visão, além da nossa compreensão. Se inscreva no Mistérios do Sertão 54, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas conheçam esse fascinante fenômeno e as histórias que o cercam. A Caatinga, com suas luzes misteriosas e sua beleza crua, continuará a nos surpreender e a nos encantar, desafiando-nos a descobrir mais sobre os segredos que ela guarda.